Por que a adolescência é uma fase passageira? Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre, professor de Geografia. Foi neste canto do mundo, num país chamado Reino Unido, de onde saiu a série do momento, Adolescência, disponível na Netflix, e ela está sendo discutida globalmente como um fenômeno de audiência por provocar um grande impacto socioemocional nas pessoas que a assistiram. Porém, eu tenho que dar uma advertência. Contém conteúdo sensível para menores de 18 anos. Portanto, muito cuidado. Também contém spoilers, se você preferir, volte depois de assistir a série. Ok? Dito isso, vou me ater mais ao episódio 2, quando os policiais visitam a escola pública de Yorkshire, no interior da Inglaterra, e complementar com comentários dos demais episódios. Um resumo: no terceiro dia após o crime, onde a estudante Kate, que foi interpretada pela Emilia Holliday, foi assassinada com 7 facadas por volta das 10h30 da noite num estacionamento ermo. O casal de investigadores Bascombe e Frank, feito pelos atores Ashley Walters e Faye Marsai, foram visitar a escola de onde o suspeito estudava. Jamie Miller, de apenas 13 anos em atuação do estreante Owen Cooper, está preso preventivamente e, portanto, não atua diretamente nesse episódio. Apesar disso, ele é mencionado pelos seus amigos Tommy e Ryan, interpretados pelo Lewis Pemberton e Kane Davis, e colegas como a jovem estudante negra Jade, feita pela Fátima Bojan, que era a melhor amiga de Kate. Os policiais buscavam informações que os levassem a descobrir onde está a arma do crime. Agora vou falar sobre as minhas impressões geográficas e que foram reveladas pela fotografia do filme. A paisagem urbana é marcada por casas assobradadas, geminadas de tijolos aparentes, com quintal e garagem abertos. A simetria das vias também é notável, o que demonstra que o planejamento urbano era predominante na cidade, o que na verdade revela certa monotonia na paisagem. Mesmo o espaço da escola, que ocupa uma quadra inteira, está inserida num bairro residencial distante do comércio ou de áreas de lazer. No entanto, essa tranquilidade aparente esconde o mau comportamento dos estudantes dentro da escola. O bullying parece um clichê frente à falta de respeito com os professores, que são xingados, que, assim como aqui, eles utilizam vídeos em grandes telas no lugar de lousas. Em tese, os celulares são proibidos. No entanto, todos, sem exceção, o utilizam a todo momento, inclusive para fabricar stories onde eles falam mal da escola. Há professores despreparados, como é o personagem do Sr. Malik, interpretado por Faraz Ayoub. Ele é o professor de história, curiosamente mencionado como o preferido por Jamie, ainda no primeiro episódio, quando ele está na delegacia. A aula de geografia do 8º ano, que aparece brevemente numa cena enquanto os policiais e a diretora passam pelo corredor, parece uma piada. O professor explica que o Paraguai tem metades distintas, enquanto a Arábia Saudita os lados são iguais no mapa. Oi? Qual é a conexão disso com a realidade dos alunos, cara pálida? Em qual contexto essa informação é relevante, ainda que possa estar presente no currículo da matéria?
Ainda se ouve o professor tentando justificar que é importante eles saberem isso. Para quê? Apenas para passar uma prova? Ao menos em história, ou supostamente na aula de história, ou videoaula que o personagem do Jamie mencionou, em conversa com o advogado Paul Barlow, que foi interpretado pelo Mark Stanley, ele lembra da importância do engenheiro Brunel na construção de pontes, túneis, ferrovias e navios. Isambard Kindle Brunel, nascido em 1806, falecido em 1859, é considerado, de acordo com a pesquisa da BBC, que é a principal grupo de mídia estatal britânico, é a segunda figura mais importante da história do Reino Unido, atrás apenas de Winston Churchill, político que liderou a resistência britânica ante ao nazismo na Segunda Guerra Mundial. A escola de Jamie revela, através do comportamento dos estudantes adolescentes, os conflitos típicos dessa fase da vida, como a busca por identidade própria pela necessidade de validação externa ao se sentir pertencente a um grupo. No contexto atual, os chamados influencers, como o criminoso Andrew Tate, mencionado pela agente Frank, atuam difundindo ódio com frases do tipo, com perdão dos termos, tá? Eu amo estuprar. Além de teoria da conspiração contra mulheres, que são intrinsecamente preguiçosas e que não existe mulher independente. Tipos como este refletem a ponta de um iceberg, cooptando milhares de meninos que foram reunidos por serem rejeitados em fóruns online e classificando essas pessoas como shads, incels. E a tal teoria 80-20, onde a maioria das mulheres se interessa por uma minoria de homens, cujas características físicas, com uma mandíbula projetada e o rosto quadrado, seriam mais atraentes do que os demais, uma bobagem. O personagem Adam, que foi feito pelo Amari Boschus, que é filho do detetive Bascombe, revela esse submundo da linguagem utilizada pelos adolescentes nas redes sociais, onde predominam emojis como os feijões, que classificam os celibatários involuntários, e a pílula vermelha, ou red pill, para aglutinar esses jovens rejeitados, revelando a verdade. O cyberbullying aparece como uma maneira sutil de difusão dessa linguagem codificada, em muitos casos longe dos olhos atentos dos pais ou responsáveis. Um outro fator importante foi mostrado apenas no último episódio. 13 meses após o crime, existe uma rede de jovens adultos incels que estão, inclusive, no mercado de trabalho. São pessoas comuns, como o atendente que reconhece o pai de Jamie lá na loja de material de construção após ter a sua van de trabalho como encanador pichada por adolescentes vândalos. E o pai do Jamie foi interpretado pelo diretor e criador da série, Stephen Graham. Ele oferece ajuda financeira ao pai para que ele contrate um bom advogado criminalista e, assim, ajudar no julgamento do filho que está marcado para o mês seguinte. Qual a justificativa? Misoginia, por supostamente ter visto a vítima exibir imagem de partes íntimas sua e que motivou o seu assassinato. No episódio anterior, o terceiro, estas supostas imagens já haviam sido mencionadas por Jamie em entrevista com a psicóloga Bryony Ariston, que foi interpretada pela Erin Doherty.
Uma cena de se tirar o fôlego literalmente foi a perseguição, no final, ao garoto Ryan, de comportamento bem esquivo e arredio diante da abordagem policial, mesmo ao ser notado próximo à cena do crime pelas câmeras de segurança. Possivelmente ele e seu amigo Tommy acionaram um alarme da escola para despistar e provocar confusão ao obrigar os estudantes a evacuarem o prédio para a quadra. Lá na quadra, ele foi agredido pela raivosa Jade. Se fez, então, de dissimulado após o seu retorno à enfermaria e fugiu da sala pela janela para não ter que revelar que era o dono da faca utilizada pelo crime. E isto só aconteceu porque ele ficou num beco sem saída após fugir pelas ruas e quase ser atropelado. É interessante a técnica de filmagem em plano sequencial sem cortes, pois mostram os atores ofegantes em atuação e eles não esqueceram o texto. Isto é realmente desafiador. É claro, para finalizar, a cena final que se inicia quando a câmera no solo acompanha a saída dos estudantes na rua e na sequência ela vira uma tomada aérea quando é acoplada a um drone. Isso é mostrado nos bastidores, né? Making of que chama. E isto mostra a vista aérea da pacata cidade, com espaços industriais entremeados a condomínios populares e bosques, até chegar ao local onde aconteceu o crime e que abalou a sociedade, isolado pela polícia e repleto de flores. De volta ao solo, a câmera, já retratando o pai do suspeito, demonstra muita resiliência e também um certo conformismo quando ele deposita um ramalhete em solidariedade e compaixão pela vida perdida de Kate. Uma questão importante: por que houve aula apenas 3 dias depois do crime? Em casos semelhantes aqui no Brasil, como o massacre da Escola Brasil em 2019, na cidade de Suzano, ou na Escola Estadual Tomásia Montoro, mais recentemente, em 2023, aqui em São Paulo, ou mesmo quando voltamos lá atrás, em 2011, quando houve um grande caso de repercussão, que foi o massacre do Realengo, lá no Rio de Janeiro, as escolas fecharam por semanas, porque assim elas podiam ser reformadas e a volta às aulas foi acompanhada por psicólogos e profissionais de saúde. É mais uma lacuna emocional que foi revelada num diálogo da personagem Jade, que recusa a ajuda de mais um profissional de saúde mental, eles chamam de shrink, igual aos demais. A escola é que precisa mudar. Nós, profissionais, é que precisamos mudar e acolher os jovens de verdade. E as famílias também precisam mudar e entender as demandas emocionais de seus filhos. Que todos possamos refletir sobre o que é a adolescência de hoje e o que ela representa para o futuro, porque isso vai passar. Toda emoção, seja boa ou ruim, é passageira. Muito obrigado se você assistiu até aqui e lhe convido a fazer a atividade que está em anexo a esse conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.